Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ a todo lugar que você for. Baixe agora mesmo Rádio XYZ. Rádio XYZ. Show! Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei! Este é o programa Fórum de Ideias, um podcast inteirinho para a prosperidade do nosso país. E eu quero que o meu filho, Ricardo Melo, que vocês gostam muito dele, que ele diga para vocês sobre nosso apoio cultural, Ricardo. Fala para o povo como é que funciona, para que eles saibam. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês, diretamente da Rádio XYZ, de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil, minha mãe. E nós estamos simplesmente no maior polo econômico do nosso estado, que é a região da 44, minha mãe. Sim, para quem aqui não sabe do Brasil. O que é 44? Minha mãe, a 44 é o maior polo têxtil que existe. Aqui eu posso falar que é uma mina de ouro, nossa 44. Mas olha só, gente, lembrando esse programa, Fórum de Ideias, Ideias Goianas para o Mundo, é uma contrapartida social dada pela Rádio XYZ, a Lei de Fomento à Cultura Paulo Gustavo, feita pelo governo federal, viabilizada pelo governo do estado, através da Secult, Secretaria de Cultura, tá certo? Lembrando, minha mãe, que nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E hoje a gente está com um homem aqui que é forte, menina. Sim. Eu tenho o prazer hoje de receber... Aqui eu liguei aqui o negócio. Barulho, as intervenções intergalácticas. Vocês gostam, né? Ricardo sempre fazendo passar dessas. Então, meu povo lindo de luz, hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui no Fórum de Ideias, na Rádio XYZ, uma pessoa fantástica. Eu e Ricardo, a gente caminha e a gente sempre lembra dele e fala dele. Um político com a mente dinâmica, aberta, sempre em ação. Ele é vereador por Goiânia, está pré-candidato à reeleição e é muito conhecido por todo o povo. O povo ama Leandro Sena. Tudo bem? Márcia Mello, minha amiga, que alegria grande poder estar aqui mais uma vez no estúdio. É tão bom estar com uma pessoa iluminada como você, que só traz notícias abençoadas, informações, aqui direto do polo, né? O maior polo que gera emprego e renda também. Olha para você ver, gera muitas novidades, mas também gera o espírito da cidadania. Ricardo Melo, seu filho, esse jovem empreendedor, eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, esse bate-papo bacana de ideias. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Nossa honra total, porque, gente, eu quero, para vocês que estão aí pelo mundo, todo nos assistindo, mas principalmente aqui nosso Brasil, está fervilhando, né? Vem aí as eleições, vereadores, novas propostas, e prefeitos e tudo isso. E eu quero que vocês conheçam as ideias e o ideal, e os ideais de Leandro Sena, porque ele é um político que tem uma grande experiência, uma vasta experiência, e que deu certo. Então, eu quero que ele divida com vocês, porque se você está candidato aí, eu tenho um parente que é candidato, ou está envolvido nessa campanha, e não sabe bem como é que é isso, às vezes está estreando, então vai chamar lá todo mundo, vamos aprender como que faz, como é que ele vai contar para vocês como é estar lá, o que é que ele aprendeu, o que ele já fez, e dar certo, é o mais importante. Ele deu certo, ele vai compartilhar conosco. E tem história aí, né, minha mãe? Porque o homem fez muita coisa na política, né? E por isso eu gostaria, Leandro, que você dissesse para o povo que ainda não te conhece no Brasil, porque aqui em Goiânia todo mundo conhece, todos conhecem, todos, não tem quem não conhece. Mas, pelo Brasil afora, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história. Olha ali o Ricardo, a nossa produção apontou para cá. Produção. Ela fala assim, vira. Vou para você olhar para cá. Olha. Então, povo de Deus, eu queria que ele compartilhasse um pouco da história dele. E ninguém melhor para falar dele do que ele mesmo, né? Para ele contar para a gente. Ele já esteve aqui, ele já falou da história dele, mas um breve relato aí para que você conheça um pouco mais da história de vida do homem Leandro Sena.
Márcio, muito obrigado. E primeiro eu quero dizer que na vida existe pessoas que é chamada por um propósito. É um propósito definido, né? Um propósito de você entender o chamado. Eu sempre gostei de servir o próximo. Desde criança, ensinamento dos meus pais, a gente vivia muito para servir e servir as pessoas. Porque quem serve, como diz a palavra de Deus, é melhor servir do que ser servido. Então, dentro de um lado do cristianismo, dentro de uma família com muita humildade, eu ainda criança, adolescente, eu trabalhava na comunidade de Setor Novo Horizonte, ajudando a servir. Meu pai, infelizmente, já nos deixou alguns anos atrás, mas deixou um legado também, um homem público, que sempre falava que a gente tem que fazer o melhor para poder corresponder à sociedade. Então, naquela época, meu pai servidor público, a gente conseguia, através dele, buscar as benfeitorias para a comunidade. Desde uma troca de uma lâmpada, que gera segurança para a comunidade, numa limpeza de um bairro. Então, adolescente, ainda tive esse espírito de ver ao lado do meu pai esses serviços públicos para ajudar a comunidade. Então, me motivou, me incentivou, acompanhando a vida dele, me tornei vereador mais jovem de Goiânia naquela ocasião. Naquela época, eu me refiro ao ano de 2000, me tornei com 24 anos o vereador mais jovem de Goiânia. Hoje, após 20 anos, né, a gente faz uma reflexão, desse momento que eu tive o mandato de vereador lá atrás, fiz muitas coisas pela cidade. Mas antes disso, eu fui conselheiro tutelar da criança e adolescente, no qual quero parabenizar todos os conselheiros tutelares que me ouvem nesse momento, que é tão importante ter um conselheiro tutelar em cada cidade. Verdade. Que defende o ECA, defende os direitos da criança e adolescente. Você vê agora um debate que está nesse momento no Supremo Tribunal Federal, falando sobre a criminalização do aborto. Aí você vê tanto que é importante a garantia do Estatuto da Criança e Adolescente, Márcio. Nós temos que defender esse feto, que é um indefeso, essa é a minha opinião, desde o ventre da sua mãe, e penalizar medidas mais árduas. Não tem esse negócio de flexibilidade, não. Então eu fui conselheiro tutelar, eu sei o que é a garantia do direito da criança e do adolescente desde o ventre da sua mãe. Então eu já manifestei meu repúdio, minha manifestação de que realmente tem que ser punido os criminosos e dar direito à dignidade à vida desse ser aí indefeso, um feto que vem para a vida. Então fui do conselheiro tutelar, fui do DCE da Universidade de Salgado de Oliveira, na época defendendo a legalização, enquanto não existia o MEC querendo fechar a universidade, Ricardo. 10 mil estudantes no auge da Universo, eu acadêmico de Direito, vendo aquela luta ali, aquela angústia, nós fizemos um movimento simbólico, cobrando nossos políticos e regularizamos a Universidade de Salgado de Oliveira junto à manifestação do direito do estudante universitário. Me tornei vereador, muito jovem, apenas 2 anos virei deputado estadual por Goiás, onde eu pude ver o encanto desse estado. Olha como é lindo esse estado de Goiás. Você vê cada canto, os traços turísticos, região das Águas Quentes, como é lindo a região das Águas Quentes, Caldas Novas, você vê o Rio Quente. Aí você vai um pouquinho mais para Chapada dos Veadeiros, você vê para quem gosta de uma coisa mais alternativa, Ricardo, porque eu sei que você tem cara que gosta de alternativa, Pirenópolis, né, as cachoeiras. Então, como deputado estadual, defendi o turismo, defendi a juventude, a empregabilidade. Não existe futuro de uma criança se não tiver o presente. O presente se faz no dia a dia com ações como vocês fazem aqui no programa de vocês. Então, na minha experiência, estou contando um pouco da minha trajetória que você perguntou, Márcio. Vereador de Goiânia, deputado estadual, secretário estadual da Juventude de Goiás. No ano de 2005, me licenciei no mandato para estar à frente da Secretaria de Estado da Juventude de Goiás. Criamos ali o Bolsa Cursinho. Não existia naquela época condições de quem estudava na rede pública estadual ter uma competitividade. E nós, assim, fizemos o projeto e foi um sucesso. Criamos Juventude Conectada, quando não existia internet. Hoje, tudo bem, tem uma acessibilidade à internet para todo lado, mas na época não existia. Nós criamos Juventude Conectada, criamos o cinema itinerante, levando a cultura, como vocês falaram agora há pouco do programa, como é importante as leis de incentivo à cultura. Na época era o cinema itinerante,
para levar para as mais longínquas cidades que não existia. Então, assim, percorri minha vida política. Fiquei sem mandato uma época. Isso faz parte da democracia. Você ganha, você perde, mas você nunca pode desistir dos seus sonhos. E voltei de novo agora como vereador de Goiânia, 3º mandato. Então, graças a Deus, já 3 anos e meio, quero aqui fazer uma prestação de conta do meu mandato de vereador de Goiânia. Outra cabeça, outra experiência, várias parcerias. E qual que é o papel do vereador? Eu quero deixar bem claro que é um papel para o regimento, pela legalidade da lei orgânica do município, que fala o papel do vereador. O papel do vereador é legislar, criar leis, e que essas leis vêm de encontro a beneficiar os cidadãos que são contribuintes. Então, eu sou um vereador que procuro, no meu mandato, na minha autonomia, de legislar um projeto de lei que vai atender a cidade de Goiânia, o desenvolvimento da cidade de Goiânia. O papel do vereador também é fiscalizar ações do poder público naquilo que está sendo gasto com o erário público. E assim nós fazemos dia a dia nosso papel de fiscalização. E a outra situação importante é a conexão com a população, ouvir as demandas e levar para o executivo. E assim eu tenho um escritório do setor Novo Horizonte, que eu faço atendimento à população, nós estamos de portas abertas, tem um gabinete itinerante, gabinete online, a pessoa pode acessar as redes sociais e ver lá o gabinete online, levar uma solicitação, de forma que eu, como parlamentar, eu estou à disposição do gabinete 16 na Câmara Municipal, mas estou 24 horas nas redes sociais para ouvir a você uma demanda, uma sugestão, uma ideia. E de tantas ideias boas, falava agora há pouco com vocês sobre o Cowork, que foi um projeto de lei no qual nós legalizamos na cidade de Goiânia, que são os escritórios compartilhados, dando acesso, né, aos advogados, aos empresários, ao desenvolvimento da cidade. E, Carlos, são 12 projetos de leis aprovados, do qual eu sou autor da lei. Eu vou citar 3 mais importantes, ou menos, que tem outros também importantes, mas para vocês terem entendimento como uma lei muda a cidade. Eu fui autor da lei que criou em Goiânia o combate, né, ao feminicídio, a lei do Observatório do Combate ao Feminicídio. Goiás é o 7º estado com o maior índice de feminicídio do Brasil. Você vê as manchetes toda hora e você fica horrorizado. Assassinato contra mulheres. Ou seja, em Goiânia, nós criamos a lei e há quase 90 dias não tem assassinato de mulheres dentro da cidade de Goiânia. Olha só. Até a semana retrasada, Ricardo, os últimos dados. Ou seja, por que isso tudo? Porque o Observatório ele cria uma comunicação junto com a Secretaria de Segurança Pública para medir uma atuação forte, principalmente aqueles que são apenados, são aqueles que falam medidas protetivas, os homens covardes. Muito bom, muito bom. Que muitas vezes fica ameaçando as mulheres. Esses que são acompanhados de medidas protetivas, o batalhão da Maria da Penha em Goiânia visita diariamente quase 100 mulheres da nossa capital, acompanhando de perto, tomando as medidas mais rigorosas para combater o feminicídio. E assim tem o programa Mulher Mais Segura, que o governo de Goiás criou, que é um aplicativo que tem acesso às mulheres em tempo real de denunciar todo tipo de crime e violentação contra as mulheres. Então, olha só, Márcia, a violência contra a mulher começa através, muitas vezes, de uma palavra de constrangimento, através de uma ameaça velada. Então, nós somos preocupados com que a mulher tem direito à voz e à vez. As mulheres sempre teve seu papel importante na sociedade. Então, eu sou autor dessa lei, sou autor da Praça Marília Mendonça, que é a nossa rainha da música. Já existe um projeto em andamento para construir lá no cartão postal de Goiânia, que é o Vaca Brava. Vai ser feito ali, aquela área, uma praça bacana. De frente ao hospital. Era uma área menor que estava abandonada. Ela vai se juntar ao Vaca Brava. Legal. Aquela rua que passa entre essa rua e junto ao Vaca Brava vai ser juntada. Existe um projeto arquitetônico sendo desenhado, já tem quase 1 ano e meio. Já é lei o projeto, e nós queremos o quê? Fazer ali um centro de visitação
para incentivar tantos jovens talentosos da música sertaneja e outras músicas de pessoas com habilidade. A dona Ruth, mãe da Marília, nos colocou à disposição que na hora que a praça estiver em pleno funcionamento, ela vai doar os pertences da Marília Mendonça. Que maravilha. Para fazer um memorial, para as pessoas ir lá e conhecer a história da Marília Mendonça. E é um ponto turístico Vai virar fantástico, né? turístico, e nós estamos agora Isso discutindo. tudo agrega a cidade. Márcia, interessante que você falou do ponto turístico, que a maior preocupação hoje é a construção da concha acústica, que já está sendo discutida com o Ministério Público. A possibilidade, Ricardo, que a concha acústica também vai trazer essa interação. Sim. Então, vejamos, eu criei o projeto da Praça Cultural Marília Mendonça, criamos o combate ao feminicídio, apoiamos diversas ações do esporte. Estou aqui apoiando 24 horas em Goiânia, ações de entretenimento, como a Fórmula 200, que nós levamos a vários bairros. Sim. Entretenimento. Nós levamos os clássicos. Fizemos agora esse final de semana, na Praça Tamandaré, que é 40 anos de ações e eventos, desde o Atílio Corrêa, que fundou ali aquela Praça Tamandaré. Hoje existe, através do Marcílio, que quero cumprimentá-lo, todas as pessoas que fazem parte da associação, um projeto de visitação cultural. Nós fizemos ali um grande evento do Motor Show com Doideira. Nós apoiamos o jiu-jitsu, apoiamos o judô, campeonatos de futebol, o e-sport hoje, que é uma prática esportiva através dos games. Bacana, Márcia. Fizemos recentemente no Novo Horizonte as carretas da saúde móvel da mulher. Nós fizemos recentemente no setor do Novo Horizonte. Próximo dia 29 agora, você está convidado lá no Conjunto Fabiana, do lado do Parque Ateneu, carretas móveis da saúde, mamografia, ultrassonografia e tantos exames gratuitamente. Então essa é a minha ação como vereador de Goiânia, é levar uma interação entre o poder legislativo junto à comunidade, através das emendas impositivas. Nós fizemos mais de 4.700 requerimentos para ouvir a demanda do cidadão, um recapeamento, uma troca de uma lâmpada, um fechamento de um bueiro que está aberto. Então é ouvir a população. Esse é o papel do parlamentar. Eu me fico muito honrado de estar aqui hoje, bem à vontade, Ricardo, porque a 44 nós fizemos recentemente uma homenagem também, de tantas homenagens que nós realizamos na Câmara, com as entidades classistas, como já realizei com o CRO, Conselho Regional de Odontologia, já fizemos na área do esporte, na área da música. Nós fizemos também para os empresários da 44. E nessa homenagem maravilhosa que nós realizamos, foi a associação que luta incansavelmente junto à 44. E ali teve pessoas dando seu depoimento, como começou, gerando emprego, lutando. Mesmo pós-pandemia, a gente vê tantos comércios fechados, a 44 sobreviveu. E eu quero, em tempo, inclusive, entregar em suas mãos, Márcia. Você não pôde estar no dia, a gente entende, mas eu trouxe aqui o certificado, que esse certificado está aqui, o diploma de honra ao mérito por ocasião, a sessão especial em homenagem aos lojistas da 44. É um reconhecimento à sua notável contribuição para o desenvolvimento econômico e cultural de nossa comunidade, proporcionando produtos de qualidade, atendimento personalizado, um ambiente acolhedor aos clientes que visitam. Então, Márcio, eu quero, nesse momento, entregar em suas mãos o seu programa. Fiz questão de trazer essa homenagem merecida à sua pessoa, a todos que nos assistem no programa, e também ao Ricardo, que não poderia também receber. Coloca no meio, produção. Puxa tudo. Por favor. Olha só. Menino. Aqui. Colocou aí, produção. Quero só agradecer de coração, Ricardo, e a Márcia, porque esse é um certificado que é uma aprovação dos 35 vereadores. É uma sessão solene. Muito bom. Que nós também fazemos com várias entidades classistas. Muito obrigado. Eu fico feliz, como autor da propositura do seu programa hoje, entregar em suas mãos e do Ricardo. É uma honra. O reconhecimento do programa, como eu disse lá atrás, quantas utilidades públicas vocês geram, salvando vidas, despertando o empreendedorismo, dando oportunidade do network, dos negócios. Então eu queria externar um pouco também esse sentimento de que eu, como parlamentar,
estarei sempre à disposição das demandas de vocês. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui com muita honra, muita alegria, né, ao nosso vereador querido Leandro Sena, porque realmente há muitos empresários, eu acredito que se ele pudesse ele teria entregue a todos, porque não foi fácil a pandemia se abateu fortemente sobre a 44, shoppings recém-inaugurados fechados, lojas, empresários, todos não tinham para onde ir, não tinham o que fazer para poder sobreviver e todos lutaram. E eu estive aqui durante a pandemia, logo que reabria, mas nós fizemos parte dessa história e a gente sabe o quanto foi difícil e eu recebo em nome de todos os outros da 44 aqui, com muita honra e alegria. Muito obrigada. E eu queria aproveitar, Ricardo também depois vai falar as palavras emocionadas. Eu tenho perguntas e tudo para fazer, menina. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que o público deve estar ansioso, né? Porque tanta coisa, você vê, ele falou rápido, mas são anos e anos de trabalho, que começa lá com o pai, em que ele já acompanhava. Mas eu tenho certeza que todos os que estão ali devem estar pensando, como eu, qual é o segredo para tantos anos de sucesso na vida pública como vereador? Ou em outros cargos, né? Márcia, uma pergunta assim, que eu respondo com muita alegria no coração. Que a perseverança e a resiliência é nunca desistir. Como eu disse, a gente já teve um momento que a gente ganhou, tem outros momentos que a legenda partidária não chegou, mas nunca desisti. Então eu, mesmo sem mandato, nunca deixei de trabalhar. A gente tem um trabalho social, há 19 anos completou, que é a ONG Mais Ação, que transformam vidas. Eu vi aqui no seu programa, aqui, ó, transformar vidas. Coisa maravilhosa. Eu estou encantado com essa fala, que é o slogan da ONG Mais Ação. Há 19 anos, quantas crianças transformou vidas no futebol? Então, quando você faz o bem com propósito, com coração, você alcança o seu objetivo maior. E meu objetivo maior é exercer a política na sua plenitude. Ou seja, fazer o melhor como parlamentar para debater a sociedade goianiense. Então, eu deixo essa mensagem do sucesso, que cada um tem um objetivo de vida. E às vezes existe uma dificuldade, existem os entraves, mas nunca desista. Se você quer ser um juiz, quer ser um advogado, quer ser um médico, quer ser um empreendedor, quer ser um político, você vai chegar lá. Então, o segredo de tudo isso é perseverança. E também ter um network, não deixar de se associar com pessoas que têm o mesmo propósito. Exatamente. Quando você une com propósito, com gente que sonham juntos, você vai mais longe. O próprio Walt Disney, se você ver a história do Walt Disney, uma história muito linda. O Walt Disney criou o maior parque temático do mundo, que hoje é conhecido no mundo inteiro. E quantas milhares, não só crianças e pessoas, visitam os parques da Disney. O Walt Disney diz que o homem pode sonhar. Ele pode sonhar, ele pode desenhar, ele pode projetar, mas o sonho só se torna realidade com pessoas. Olha para você ver uma frase fantástica. Materializa, então, o que fica para vocês é com pessoas, é com gente. E quando você une o propósito com gente, Márcia, a gente consegue vencer e ser bem sucedido. Não, fantástico, fantástico. E, meu amigo, falando sobre isso, Leandro, para o nosso povo que está vendo, tanto de Goiânia, mas também dos outros estados, mas principalmente Goiânia, né? Você acha que a gente teve dois momentos aqui, a gente teve a eleição do ano das eleições passadas, foi em meio a uma pandemia, em meio a uma série de situações, e essa eleição ela vem com uma característica especial que eu falo que são muitos players, muitos níveis políticos, é um aquecimento para as eleições presidenciais que estão vindo. O que você está sentindo nesse cenário, como um vereador que já tem história e está vindo
né, para pré-candidato a uma reeleição, como que você está vendo o nosso ambiente hoje, como que você está se posicionando aí nesse ambiente, até porque tem muita coisa está acontecendo, não é verdade, minha mãe? O que você acha? Ricardo, é o seguinte, existe uma situação matemática que a gente analisa muito, porque a política, ela, quer queira ou não, ela é uma matemática, né? A gente tem que contabilizar o número de eleitores, né, para identificar cada perfil e buscar, né, dentro do momento que a período eleitoral permitir, deixar isso mais claro. Mas hoje, em comparação com o que você acabou de fazer, na época da pandemia, mais de 30% não votaram, não foram às urnas. Ela foi impossibilitada, estava com algum receio. Então, pós-pandemia, nós acreditamos que com essa polarização mais ainda no Brasil, direita, esquerda, ela começa a mostrar a consciência do eleitor, o como é importante decidir os rumos da sua cidade. Eu estou falando dessas eleições municipais para prefeitores e vereadores. Então, o cidadão está mais atenado, o cidadão está acompanhando mais nas redes sociais, as plataformas, as ações do político. Quem tem prestação de serviço, tem serviço prestado, ele tem um posicionamento, eu diria, para mostrar o que está fazendo. Quem quer mostrar, mesmo não tendo mandato, mas se ele tem projetos de serviço prestado, também vai ter esse posicionamento, mas vai ter um número maior de eleitores que vão às urnas. Vai ser mais competitivo. Então isso significa que ele vai ter mais condições, não falaria mais competitivo, até porque hoje são menos partidos e a regra mudou. Hoje só pode 37, que é o número de vagas na Câmara, mais um. Eu estou falando de 38 candidatos para o partido. Então, na eleição passada, no ano de 2000, nós estávamos falando de 1.250 candidatos aproximadamente. 1.250 pré-candidatos em 2000 nas eleições. Essa eleição de 2024, ela chegará no máximo 600, 650. Então, ela diminui os candidatos. Isso significa que é mais acirrado no ponto de vista, que é menos candidato, mas se torna candidatos mais em potencial. Então, realmente, é uma eleição que a gente nunca fala que a eleição é mais fácil que a outra. A gente tem que buscar mostrar os projetos, mostrar a coerência, né, e quem decide é a população. Mas, dentro da sua pergunta, é dizer que hoje o eleitor está mais consciente e vai analisar cada um dentro de suas propostas. Leandro, a cidade atravessa vários desafios, vários problemas que não se sabe por quê, mas há muitas controvérsias, muita briga, muitas acusações, desafios que passam, que é claro que o vereador ele tem a obrigação de legislar, mas são demandas da população. Como que você vê esses desafios todos? É claro, independente de quem vai para a prefeitura, qual seria o papel, em que você, como vereador, poderia, ou pode, ou pensa em ajudar esses problemas mais sérios e mais gritantes da cidade que o povo reclama tanto? Márcia, existe primeiro, assim, muito obrigado pela sua fala, você tocou num ponto muito sensível. O que fazer? Eu jogo essa cidade para os 35 vereadores. Eu sou um vereador no meio de uma população de 2 milhões aproximadamente de habitantes. O que chega ao meu gabinete como parlamentar, eu quero dividir um pouco essa responsabilidade, eu procuro me atenar e buscar fazer jus o meu esforço, tanto numa questão má, porque eu sou vereador da cidade de Goiânia. Eu não só sou de um bairro, sou de uma região. Então, realmente, eu tenho levado isso junto ao prefeito. Nós temos discutido vários projetos de importância para a cidade. Ano passado, nos últimos 3 anos, nós conseguimos muito valorizar o servidor público, porque a mola propulsora para atender bem a comunidade, lá na ponta, nas diversas secretarias, é o funcionário público. Nós aprovamos o plano de cargo e salário de várias categorias, nós ajudamos muito. Existe hoje um orçamento que está em andamento, de uma malha viária para asfaltar mais de 500 quilômetros da cidade de Goiânia. Eu estou dizendo que está em pleno funcionamento, trazendo às vezes até transtorno. Como chegou para mim, nós fizemos vários recapeamentos da minha solicitação de algumas regiões que nos procurou e que eu entendi a necessidade, Jardim Europa,
Rio Formoso, Novo Horizonte, Vila Boa, até o 9, do início da Jardim Europa até 85. Esse eu acompanhei, que eu passo sempre. Então, se você for analisar, Márcia, existe uma estrutura de infraestrutura, existe uma área social da prefeitura que atende a Bolsa Família. São hoje quase 140 mil pessoas que precisam da Bolsa Família. Então, você vê que a prefeitura ela atende o social, atende a infraestrutura, atende o esporte, ela ajuda o cumprimento da emenda impositiva. Cada vereador destina para poder fazer suas ações. Agora, mais do que tudo isso, volto a dizer, é necessário sim a população começar a cobrar mais e mais. Teve recentemente um problema sério do lixo, que não tem que deixar claro aqui com toda a transparência, mas o prefeito incansavelmente trocou a empresa, buscou um consórcio, está tendo adaptação dos colaboradores dessas empresas que muitas vezes não conseguiu adaptar a empresa, isso atrasou, às vezes, na limpeza da cidade, mas o prefeito tem um olhar muito forte na sua gestão para cobrar sistematicamente os resultados de melhoria para a cidade. E eu, como vereador, quando eu despacho com o prefeito e levo as demandas, eu tenho tido bons resultados. Eu vou dar um exemplo de um projeto que há 1 ano e meio está tramitando, porque as coisas não é tão rápido. Mas eu tenho acompanhado vários projetos. Novo Horizonte tem um setor que liga ao outro, chama de Jardim Europa. Quem mora nessa região também ouvindo sabe muito bem o que eu vou dizer aqui agora. Avenida Hermes Esportes, do Novo Horizonte, a última avenida do Novo Horizonte da Praça da Juventude. Nós temos um projeto que já foi licitado, está na fase agora de criar uma ponte que vai intermediar o outro bairro, que é o Jardim Europa, que vai interligar a Avenida Inglaterra. Isso vai facilitar, Ricardo, todo o congestionamento, em seu horário de pique, quantas pessoas trafegam nessa avenida e que ela tem que passar por outro caminho porque não tem essa ponte. Aí eu te falo só uma reflexão. Nós já temos o orçamento, o projeto está pronto, falta desafetar as 4 casas que estão em trâmite, porque uma desafetação, uma desapropriação, ela existe um procedimento burocrático, mas as famílias já entenderam quando finalizar, não será agora de imediato, vamos continuar com essa luta, ela trará o benefício para aquela região. Então, sua fala foi muito pertinente. Quantas e quantas obras, poderia falar aqui no programa seu, de quantas benfeitorias, de quantas obras já concluídas, outras em andamento, que nós temos que ter um olhar de toda a transparência à comunidade e mostrar que está sendo feito. E cabe aos outros vereadores também fazer uma reflexão, o que eles estão fazendo nas demandas em que cabe a eles. Que eu sei que cada um está fazendo o seu esforço, o seu papel, mas o meu eu deixo com muita transparência e convido aqueles que queiram visitar para entender isso melhor, o que o vereador Leandro Sena tem feito. Tem feito e continuará, com certeza, para poder acabar de realizar, porque como o vereador Leandro Sena disse, existem trâmites, né? E há de se ter muita coragem de enfrentar, porque o problema está lá, e mexer nele demanda muito trabalho, mas às vezes só passar uma maquiagem não iria resolver. Então, eles estão tentando enfrentar, estão lutando, e tem projeto para resolver essas demandas todas aí da população. Tem coisa acontecendo então, né? Está acontecendo. Está já acontecendo, mas vai acontecer mais ainda, com certeza, porque as coisas vão caminhando, né? Uma das coisas que a gente vê muito, né? São 37 vereadores, né? Meu amigo, 35. A próxima legislatura vai subir. Será mais 2 vagas. Entendi. Por isso que eu já falei 37, porque já aumentará mais 2 vagas para a próxima legislatura. Perfeito. E, meu amigo, olha só, fala para o povo, por exemplo, você acha que lá uma visão de dentro, né, lá da Câmara, a gente viu nesses períodos passados que teve muita movimentação, teve bloco que formou, bloco que desformou, coisas que caminharam, né, você acha que os vereadores, eles estão mais em sintonia, estão formando blocos, o que seria isso? Você acha que democraticamente isso é bom para o nosso município, não é? Qual que é a sua visão? Porque você tem uma longa história e tem uma expertise em política, né? Tanto na questão do Estado, já foi secretário, ou seja, a gente pode dizer que você tem uma visão macro, né? Você acha que existe uma sintonia entre os vereadores? Qual que é a percepção que a população deve ter com isso?
Eu sempre falo, eu mesmo, vou falar por mim, eu voto sempre aqui que for melhor para a população. Eu voto consciente para ajudar a população. Então, quando se fala em bloco, o bloco dentro do regimento interno da Câmara, ele é pertinente, tá, Ricardo? Então é tranquilo quando se cria um bloco. E aí eu te pergunto, será que o bloco vai votar sempre junto? Não vota. Ele vota às vezes no individual, ele não vota no bloco. Então cada vereador tem uma harmonia para ajudar o desenvolvimento da cidade. Então eu vejo muito, existem as diferenças partidárias, mas quando se trata de ajudar a população, essa legislatura a gente tem tido bom respaldo. Tanto que eu falei que eu aprovei mais de 12 projetos de lei. Eu não aprovaria meus projetos de lei se eu não tivesse o apoio dos vereadores. Então, ou seja, há uma sintonia tanto dos meus projetos como dos outros vereadores. Então a Câmara ela é muito bem relacionada nesse ponto de vista. Em prol da população. Em prol da O população. projeto é bom, é para o bem da população, todo mundo se une naquele propósito e aprova. É Isso isso é aí. importante. Não, demais, demais. E sabe uma coisa que está tendo muito, meu amigo? Hoje está muito rodeando em volta dessa questão da chapa. Eles falam chapa majoritária, mas é pré-candidato a prefeito, né? Como que você enxerga a influência, por exemplo, desses novos players que apareceram, porque a gente tem a reeleição a pré-candidatura à reeleição do prefeito Rogério Cruz, a gente tem outros que estão surgindo, muitos vêm com apoio, um do Bolsonaro, outro do Lula, outro do Caiado. A sua visão sobre esse perfil, né? Você que vai ser um vereador, é um vereador e é um pré-candidato à reeleição, e que vai estar no meio disso tudo, né? O que você acha que está acontecendo? Está saudável essa disputa? Você acha que as coisas estão indo para que rumo? O que você diria para o nosso espectador aqui goianiense que está vendo essa batalha acontecendo? E aí? Qual que seria o caminho que você falaria para o povo olhar? Ricardo, eu sempre falo como parlamentar que todo homem político tem que ter posição, tem que ter lado. O meu lado já decidi, meu lado já escolhi. O meu lado é Rogério Cruz, solidariedade, vamos estar junto com ele. Com isso, nós estamos apresentando essa situação que eu falei agora há pouco, e tem agora, que será apresentada na hora certa, o que é uma continuidade de uma gestão do nosso prefeito Rogério. Em relação aos outros, é natural que cada um se posiciona, às vezes critica, e cada um tem uma forma ideológica de se posicionar. Então, eu sou muito focado num momento de eleição, se tratando do período eleitoral, principalmente, de fazer aquilo que cada um tem suas armas e mostra suas armas. Uhum. As armas, no bom sentido aqui, é mostrar para a população qual que é o perfil, qual que é a apresentação que foi feita, a prestação de conta e o que vai ser feito. Então o Rogério, nesse ponto, está muito pronto, houve algumas críticas, algumas polêmicas, já mostrou com clareza isso à sociedade, encarou de frente, não tem nenhum momento que se acovardou. Então isso é importante para um gestor que tem que olhar de frente para o cidadão e mostrar seus projetos, suas propostas, mesmo que tenha problemas, como acontece às vezes em algumas gestões, mostrar com clareza que está sendo resolvendo da melhor forma possível. Erros podem acontecer. E é importante, quando algo não deu certo ou está errado, eu gostei dessa sua fala sobre coragem, porque é muito importante. Poucos têm a coragem de falar, olha, aqui não deu certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um caminho que a gente tem observado, essa coragem do prefeito Rogério Cruz. Ele não se escondeu, ele não se acovardou, ele assumiu. Obrigado, Márcio, por essa avaliação. E é o seguinte, igual a gente falou, o eleitor ele vai fazer juízo, porque ele tem direito nas urnas de escolher, né? É o povo que vai escolher, né? Por mais que um ou outro se agridam, se falem, se acusem, aquela briga tremenda, mas o importante é isso, é ver o que está feito. E tem muito trabalho realizado. E o nosso vereador... Vamos colocar a audiência aqui para mandar beijo? Porque hoje eu hoje eu estou contrariada, hoje eu não peguei as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp. Chegaram muitas, eu agradeço, mas como eu sabia, né, que o nosso Leandro Sena tinha muita coisa para falar. Obrigado, e que de uma forma
direto ou indireto, ele já respondeu as perguntas de vocês. Se a gente para responder pergunta, é muita pergunta. A audiência nós vamos colocar aqui na tela, porque eu sei que vocês gostam de ser vistos, e o Ricardo vai mandar beijo para vocês. Um beijo, Conheceu, meus amores, que Deus abençoe todos vocês. Tá conseguindo aí, produção? Tá no seu tempo? Aê! A nossa audiência, ela é toda auditada pelo maior e mais confiável órgão que existe hoje de audiências, que é o Google Analytics. Se tiver um celularzinho no mundo, ele sabe que você está conectado. Aqui é 24 horas. Olha só, vou mandar, claro, um beijo para Goiânia, que está ativo. Dali, Ricardo, os usuários por minutos que entraram. Olha só, gente, a gente está num fluxo constante, porque é todo minuto a gente capta a audiência que vai entrando no nosso sistema. É uma média. Então, em média, ali, mais de 200 contatos, mais de 200 acessos por várias plataformas, mas principalmente pelo mobile, que é o celular. Mas olha só, gente, obrigado por participar. A gente tem principalmente Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é a segunda cidade com mais acesso que a gente tem na nossa audiência. Todo em torno de Brasília, DF, obrigado, meus amores. Puxa um pouquinho, gente, inclusive, vocês têm que continuar mandando para o interior. No nosso programa passado tinha Caldas Novas, tinha Itubiara, tinha um monte de lugar aqui do interior, eu quero ver vocês. Mas agora a gente tem Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, Curitiba, São Paulo sempre com a gente. Qual que é aquela cidade ali interior de Minas, que está sempre com a gente ali? Deixa eu ver, produção, dá um aproxego nela ali pra gente dar uma olhadinha. Trindade entrou ali agora, ó. Formosa, não tava, entrou. Montes Claros, Minas. Mas volta ali pra Goiás, produção, que atualizou o sistema e entrou mais cidades, pelo que eu vi ali, ó. Cadê? Puxa, produção. Entrou Trindade, entrou também Beijo Trindade, Beijo Formosa. Às vezes quando abre ali muito, acaba pra gente Beijo, olhar melhor. É Bom, o que a gente tá todo o Brasil, norte, sul, leste, oeste, acompanhando. Que Deus abençoe todos vocês. Aos que mandaram perguntas, a gente está focando em responder e tratar de assuntos de Goiânia, que o trem está pegando fogo. Eu gosto muito desse nosso podcast com o Leandro Sena, que ele fala muito, é bom, a gente descansa aqui, ó. O homem tem programa pra gente. E, Ricardo, você tem mais alguma pergunta? Minha mãe, eu tenho, menino, né? Porque é bacana você fazer pergunta para quem entende do assunto, né? Mas olha só, na verdade, que eu acho que a gente tem que atualizar para as pessoas. Goiânia está virando uma cidade, a gente estava falando muito a respeito até de um projeto que você fez sobre a questão do coworking, e a gente sabe que Goiânia está num momento de grande expansão. Eu posso falar que aqui está recebendo a migração de todos os cantos. A gente vê ali, muita da nossa audiência do norte, nordeste, vem de familiares, de pessoas que estão aqui em Goiânia e compartilham com lá. A gente já tem essa informação. E como que tu vê, meu amigo, o posicionamento de Goiânia? Como vereador, o que você pode fazer sobre isso também? Você falou muito sobre o turismo, né? Porque Goiânia para de ser uma cidade industrial, cada vez mais a gente vê as indústrias indo, né, para as outras cidades. Como que fica a nossa capital? O que vai ser a nossa capital? Né? O que você acha que pode ser feito? Você vê que está aumentando muito, você falou de coworking, lançou uma lei de coworking, né? O que a gente pode esperar? O que o goianiense pode esperar pós essa eleição? Ricardo, eu tenho falado que o turismo, por exemplo, é onde tem uma escala maior de serviços. Você vê, Goiânia é uma referência hoje na gastronomia. Quantos bares e restaurantes renomados. Cada vez os mais simples também. Todo dia. Quero parabenizar todos vocês aí, donos de restaurante, vocês trabalhadores aí. Né? Você vê a categoria dos Sindibares, o Niltim, né? Vê a Fecomércio, né? Vê aí a Brasel. Então, ou seja, um segmento que impulsiona. Rede de hotelaria, tem o Márcio, né? Antigo Mercury, hoje Office, né? Márcio, a você um abraço. Holiday Inn ali tem o Marlon, o Castos Hotel, né? Você vê ali o Olavinho, então você vê a estrutura do turismo, né? Fala hotelaria, nós passamos agora para a questão da gastronomia, área de eventos, quantos eventos acontecendo. Então isso mostra que a cidade ela leva o entretenimento, o lazer e a gastronomia.
E nós, vereadores de Goiânia, ano passado, aprovamos uma lei para reduzir o ISS de 5% para 2% para o empresário. Então, nós já ajudamos criando a lei onde esses serviços prestados na área de eventos e turismo já tem uma alíquota menor. Por que isso aí, Ricardo? Porque quando você paga menos impostos, você gera mais oportunidade na cadeia produtiva da cidade. Então, realmente, Goiânia, se você pegar o calendário, eu estou no mês de Arraiá, eu mesmo cheguei quase 15 arraiás, e vou amanhã no Arraiá, tem mais Arraiá. Então, a cidade de Goiânia é uma área inteiramente de entretenimento, lazer. Quão bom é isso? Agora, existem projetos audaciosos que nós esperamos das gestões futuras. Você fez uma pergunta muito interessante. O maior sonho meu, como parlamentar, é ver a despoluição do Rio Meia-Ponte de Goiânia. Uma questão ambiental, a questão hídrica. Nós temos que preocupar com a água, nós temos que preocupar com os nossos mananciais. Então, Goiânia tem que enfrentar, na próxima executivo, o enfrentamento de frente. Quando eu falo do desenvolvimento do Rio Meia-Ponte, que existe projeto de criar um parque metropolitano, já foi discutido muitos governos anteriores, e nós temos feito várias audiências públicas, e quero até parabenizar a vereadora Cátia Maria, que é a vereadora também que luta muito pela Meia-Ponte. Olha como é importante os vereadores abraçar. Você imaginou ali na ET, que no Tatiaia, no Goiânia 2, você pegar essa parte que inicia na região noroeste de Goiânia e até o Caltrim Clube, eu estou falando de uma dimensão de quase 23 quilômetros de extensão, um rio totalmente despoluído, Márcia. O que isso vai gerar na qualidade de vida, de lazer, de um parque. Então, nós temos algumas preocupações pontuais para o futuro, que você acabou de falar. Goiânia precisa ter esse enfrentamento da despoluição. É uma coisa que eu aprofundo muito. Nós precisamos preocupar com a questão da qualidade da água. E existe já algumas pesquisas científicas que poderá faltar água no futuro muito próximo. Olha a preocupação que eu quero dizer a vocês. Tem enfrentamento didático. Se quiser depois um debate, em qualquer um de vocês, a gente mostra papéis e documentos de como isso é importante para a cidade. Está falando da água, do meio ambiente, do Rio Meia-Ponte. Por quê? Porque as outras áreas, ela vem crescendo. O trânsito é um problema sério. Nós sempre discutimos o trânsito, às vezes de uma forma paliativa. Eu fui em Portugal há 2 anos atrás, na maior feira de ciência e tecnologia do mundo, que é o Web Summit. 50 mil pessoas do mundo inteiro, mais de 100 países. Uma das coisas que eu trouxe para Goiânia e está sendo discutida já, o prefeito comprou a ideia, são os semáforos inteligentes. Quando tem uma queda de energia, você fica, às vezes, sem monitoramento. Então, os semáforos inteligentes, ele vai trabalhar ali, com o no break, ele caiu a energia, ele liga automaticamente, para dar mais segurança ao trânsito. Isso que eu estou falando, Ricardo, existe um estudo. A Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiânia está já fazendo um debate com isso, junto aos técnicos, estão buscando as empresas, mas precisamos implementar no futuro próximo. No breaks inteligentes, que é o semáforo inteligente, onda verde, as pessoas perdem muito tempo no trânsito. Infelizmente, hoje o tempo é dinheiro. Você tem que levar para a criança para a escola, você tem que trabalhar. Então, precisamos melhorar e vamos melhorar mais. Então, se for discutir aqui, eu poderia falar que é muito desafiador, mas eu estou pronto e preparado para as próximas legislaturas, se assim o Deus o permitir, contribuir nesses temas que precisam da continuidade. E outros temas. É isso, foi muito, muito bom estar aqui com todos vocês. Ricardo, você tem alguma consideração final para fazer? Ah, minha mãe, sim, olha só, um grande beijo, um grande abraço. Gente, olha só, vocês, meus queridos ouvintes, meus espectadores, pessoas que estão nos acompanhando de norte, sul, leste, oeste desse país, mas principalmente os nossos goianienses, esse programa é utilidade pública para você poder escutar, aprender, conhecer, né? Isso é nosso objetivo, né, minha mãe? Trazendo aqui pessoas que servem ao setor público, vereadores, pré-candidatos, prefeitos, deputados, enfim, todo o setor público, para que você possa conhecer.
escutar as propostas, escutar principalmente a história, e a gente faz isso, minha mãe, o povo já deve ter percebido de uma maneira, né, em que a gente faz com que as pessoas conheçam Realmente, de fato, através da voz, através do que a pessoa ela quer transmitir, como se tivesse na mesa da sua casa, escutando, tomando um cafezinho, né? E é isso que o povo quer. Então, meu povo, muito obrigado. Lembrando, se você não faz política, a política faz você. Então, participa, faz a sua parte e vamos para frente. Boa semana, abençoada pelo Deus Pai Criador. E lembre-se, se hoje tá ruim, amanhã pode ser fácil. É só você não desistir, tá bom? Minha mãe, é sempre uma honra estar do seu lado. Que alegria. Meu querido amigo Leandro Sena, que Deus abençoe, guie. E foi uma honra, um prazer escutar as suas propostas, a sua história. E foi muito gratificante. Obrigado por compartilhar seu ponto de vista com os nossos ouvintes, meu amigo. Muito obrigado. Senhor, nosso querido amigo Leandro Sena, suas considerações finais. Márcia, muito obrigado de coração. A gente participa de alguns programas que a gente sente muito bem em casa, muito bem à vontade. E vocês são pessoas do nosso coração, que alegram o nosso coração. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que Deus continue te iluminando seus caminhos. Ricardo, muito obrigado pela parceria, pelas palavras. Agradecer ao meu filho Leonardo, que está aí me acompanhando. Leonardo Sena. Menino. Ele veio aqui para me acompanhar de perto. Vem cá, Leonardo, aqui um pouquinho rapidinho. Leonardo. Gente, legal. Só para apresentar que me acompanha em todas as caminhadas. Está fazendo direito na PUC. Olha que menino mas lindo. Mas é meu companheiro todas as horas. Aô, Leonardo, dá uma música pro pessoal aí. E aí, Leonardo? Já vai, cadê? O homem já vai. Tá aí, tá quadrado aí, produção? Esse daqui aí, ó. Já vai pra política já, Leonardo? Tô aí acompanhando junto meu pai. Com o pai, fazendo os mesmos caminhos que ele também fez. Nele. Ah, isso é fantástico. Esse é um orgulho, porque desde os 8 anos de idade é uma pessoa que me alegra muito meu coração. Meu filho do meu lado, então obrigado, meu filho. Mas eu também acompanhando. Obrigado, hein? Isso é especial, né? Minha filha Lara, que está lá me acompanhando. Mandou um beijão para vocês do programa. Lara, minha esposa Joana. Lara. A Ruth, da assessoria de comunicação, está aí, muito obrigada. E a todos vocês, muito obrigado. De coração, me acompanhe nas redes sociais, Gabinete Online, é 24 horas. É só acessar o Instagram, Leandro Sena GO. Vocês podem dar uma sugestão, críticas, sugestões, que estamos à disposição. Muito obrigado por tudo. E é isso, gente. Gratidão a Deus, nosso Pai que nos permitiu estar aqui no meio de tanta gente boa por esse país, nossos sinceros agradecimentos, meu e do Ricardo. Ricardo, você nem falou uma palavra sobre o seu... Ah, minha mãe, eu fiquei muito emocionado. Fale umas palavras. Eu quero agradecer muito a Leandro Sena pelo reconhecimento aqui da nossa luta na 44. Minha mãe, isso é uma grande felicidade, viu, meu amigo Leandro? Porque a 44 representa na nossa vida, na vida da Rádio XYZ, na vida da minha mãe, Márcia Mello, e na minha uma grande felicidade. Eu falo que essa região aqui é feita de guerreiros, de guerreiras que fizeram, né, o sucesso da região, e ser reconhecido pela história que nós construímos, estamos aqui, alegra o nosso coração demais. Nós temos um grande orgulho de ser da 44, de estar na 44, né, minha mãe? E eu posso dizer, meu amigo, que esse olhar que você teve de reconhecer os empresários, que minha mãe, eu vou falar aqui ao vivo, nós temos só na região, isso daí é dados, né? Só a região da 44 é o 6º PIB do estado. E é uma região que, às vezes, muitas pessoas não olham, mas é um colosso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né, minha mãe? A gente tem uma história fantástica com a região, com esse povo, de todas as etapas, né, de todos os cantos da 44. Leandro, fantástico o seu olhar que você teve por reconhecer esse povo guerreiro, povo que começou muitas vezes, né, minha mãe, lá na feira, lutando, fazendo, criando, e hoje está aí movimentando bilhões para o nosso estado e milhares de empregos. Importante esse reconhecimento, que eu agradeço de todo o meu coração. Muito obrigado por ter nos dado esta honra de estar aqui. E é isso, gente. Nós vamos, Fora de Ideias vai ficando por aqui. Eu vou, mas eu volto.
Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for. Baixe agora